Cristo ressuscitou dos mortos, pela morte ele venceu a morte, aos que estavam no túmulo, Cristo deu a vida. Cristo ressuscitou dos mortos, pela morte ele venceu a morte, aos que estavam no túmulo, Cristo deu a vida. Cristo ressuscitou dos mortos, pela morte ele venceu a morte, aos que estavam no túmulo, Cristo deu a vida. Reverendo Pastor Eduardo Conde, pastor da Igreja Evangélica Metodista de Aveiro, reverendo clérigo não religiosos presentes, senhoras e senhores, todos cristãos reunidos das diversas confissões de fé, nós quero partilhar convosco esta noite uma reflexão sobre o grande mistério da fé cristã que todos os cristãos celebram nesta parte do ano. Permita-me entrar num breve episódio pessoal, como ilustração desta ideia, deste mistério. Há alguns anos, num café em Vila Franca de Xira, à tarde, fui abordado por um jovem em estado de inquietação. Já passou tempo, não me lembro se ele vinha pedir uma esmola, ou uma refeição, uma sandes, um galão, ou se vinha só nos recursos. Mas a pergunta veio direta, sem rodeios. Por que Deus precisou que Jesus morresse na cruz para nos salvar? Não podia Deus nos salvar de um outro modo, sem dor nem sofrimento, nem uma morte injusta. A pergunta, para sermos sinceros, não é nova. Ela ecoou de variadas formas ao longo da história, ao longo dos séculos. E ela foca num aspecto particular do mistério pascal, que é o mistério do justo sofredor. Como todos vós sabeis, foi profetizado por Isaías e foi prefigurado por Jó, o sofredor, nas suas provações e também na sua restauração. E a restauração de Jó no Antigo Testamento, ela já é uma figura antecipada da ressurreição de Cristo. E é por isso até que na versão grega do 70, Velho Testamento, o livro de Jó se termina. Ele morreu jovem, velho e farto de dias. E está escrito que de novo há de ressuscitar como aqueles a quem o Senhor ressuscita. É um adendo, um acrescento que nós encontramos na versão grega e que completa a ligação da vida e dos sofrimentos de Jó, com mais uma paixão de Cristo, faz essa ligação com a ressurreição de Cristo. Durante o primeiro milênio da era cristã, todos os cristãos, Oriente e Ocidente, partilhavam um entendimento comum, uma experiência comum, uma visão comum desse mistério da Páscoa. E não se ocuparam muito em explicar ou analisar como esse mistério operou, ou por que operou exatamente deste modo. Mas antes disso, eles elevavam cânticos de louvor e de adoração ao Deus bom e amigo do homem, que enviou seu Filho para nos salvar. Os hinos, as homilias, composições poéticas da Igreja, que nós chamamos de Igreja Primitiva, bem assim como a Igreja Bizantina, falavam da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo, em termos de uma vitória ou de um triunfo sobre a morte. É este o tema central que os padres, doutores e teólogos da Igreja Adventista do primeiro milênio, temos nos teólogos chamam hoje Christus Victor, isto é, o Cristo vitorioso, triunfante, tornou-se toda a conceito entre os teólogos. E é com particular satisfação que me conversa de maneira semelhante à vitória de Cristo nos vídeos que foram selecionados para a celebração pelo pastor Eduardo Conde. Essa mesma vitória é resumida, ou se pensar,
usada de forma feliz no tropaio ou hino pascal do nosso bizantino rito em vigor na vida do povo. E daqui a breves momentos nós iremos cantar. O hino diz: Cristo ressuscitou os mortos, vencendo a morte pela morte, e aos que estão no sepulcro físicos e espirituais, passaram pela morte física e espiritual, a estes Cristo dá a vida. Em alguns momentos, eu penso que podereis ver este hino ser alternado com versículos do Salmo 68 e do Salmo 118, que dão início ao ofício de Matinas Pascais e também a liturgia pascal. Ou, se quiserem, a missa pascal, a missa da Páscoa do quinto ortodoxo. O Salmo 68 fala claramente de uma vitória, mas impõe-se a pergunta: vitória contra quem? Quem são esses nossos inimigos e quem são esses inimigos de Deus que o Salmo menciona? Trata-se de um salmo imprecatório. O crente fiel pede a Deus não só a vitória contra os inimigos, mas as palavras do salmo pedem a destruição completa dos seus inimigos. E estas imagens vão ver pontuadas nos salmos diariamente. E é uma questão fundamental de exegese, de santificação das Escrituras, não entender esses versículos de forma absolutamente literal. O facto é que os cristãos do primeiro milênio nunca entenderam a aplicação desses salmos segundo a letra, de um modo carnal, literal, mas antes entenderam segundo o Espírito, isto é, no sentido espiritual, ou alegórico. Para eles e para nós que estamos hoje, os inimigos da humanidade de Deus são três: a morte, o pecado e o diabo. Há uma relação de causa e efeito entre esses três inimigos da linhagem de Deus. Porque o diabo, através da mentira, inspira o pecado em Adão e Eva. O pecado, uma vez consumado, gera morte. A morte é essa do Espírito, primeiro, e Adão e Eva sofreram diretamente. E a seguir a morte do corpo, que é uma herança genética. Todos nós herdamos a mortalidade dos nossos primeiros pais. Todas as pessoas. E Cristo, que é o novo Adão, veio reverter pela sua paixão, pela sua morte salvadora, e pela sua ressurreição sobre o túmulo, ao terceiro dia. Veio reverter esta cadeia de morte espiritual. Cristo assume, enquanto homem, todas as consequências da queda de Adão, exceto o pecado, e enquanto Deus vence pela morte do pecado. E essa é a razão da nossa esperança. O Hades, do inferno, a morada dos mortos, todo invisível, um ponto visível e mortal. Assim como o peixe no mar, o peixe no oceano, morre o isco do pescador, o isco ou no boto. Mas, juntamente com o isco, que é um corpo mortal do isco, o Hades engole também o anzol, invisível, escondido, invisível, imortal, indestrutível. É o próprio poder da divindade que, no seu amor dos homens, vence o inimigo final que é a morte e nos traz. E seus inimigos serão vencidos, e seus adversários fujam diante de sua face. Cristo ressuscitou dos mortos, vencendo a morte pela morte, e aos que estão nos sepulcros dando a vida. Deus se levante e seus inimigos serão
da morte